Eu queria saudar todas as autoridades que estão aqui, embaixadores, deputados, deputadas, toda a militância que está aqui das organizações, a Federação Árabe Palestina, todos os palestinos da diáspora, toda a comunidade árabe que está presente. É muito importante que essa casa tenha acesso à verdade, porque a gente sabe que aqui tem 60 parlamentares que não abriram mão de fazer a verdade avançar, no momento em que a verdade está sendo assassinada pelos grandes veículos de comunicação e pelas big techs com seu boicote às redes sociais. A gente está falando, gente, de setores de um lobby sionista que falsificam a história, que trazem para esse parlamento mentiras e mensagens de ódio para justificar um genocídio. Então é da maior importância a gente trazer a verdade, trazer a história, como o deputado Ivan Valente lembrou. Lembrar que em 1917, quando o imperialismo britânico aumentou a sua intervenção nessa região, já no meio da Primeira Guerra Mundial, começou o processo de prometer aquela terra para sionistas organizados a partir da Europa, numa imigração organizada pela alta burguesia e pelo barão de Rothschild, a pessoa mais rica da época, e trazendo pessoas não para se integrar ao Estado palestino, mas para dominar ele. Além disso, lembrar que depois, quando tem uma revolta palestina em 1936, o imperialismo britânico se une aos sionistas que já estavam armados também, dominavam as terras, os meios de produção, o mercado de trabalho, e também tinham grupos armados que praticavam ações terroristas, Haganah, Irgun e vários outros, que, por exemplo, só o grupo Irgun, em 10 anos, praticou 60 atentados, entre eles o bombardeio ao Hotel King David, que matou 91 pessoas. Além disso, bombardeou trens, bombardeou cafés, bombardeou cinemas, bombardeou a embaixada do Império Britânico em Roma, matando 2 pessoas. A gente está falando de um grupo terrorista que depois foi premiado. O organizador do atentado à bomba do Hotel King David, que matou 91 pessoas, inclusive civis, mulheres e crianças, virou primeiro-ministro de Israel de 1977 a 1983, Menachem Begin, que é o nome dessa pessoa que premia quem age de forma terrorista naquela região, principalmente o terrorismo de Estado. Além disso, em 1947, 1948, 1949, com a conivência da ONU, ali já após a Segunda Guerra, já se aliando ao maior, mais perigoso, mais destrutivo império que a humanidade já inventou, que é o imperialismo estadunidense, os sionistas conseguem uma resolução 81 que tira do povo palestino mais da metade do seu território, a maior parte das terras aráveis, a maior parte das reservas de água, a maior parte da costa do Mediterrâneo, e o povo israelense declara, sionistas declaram a fundação do Estado de Israel e negam ao povo palestino a declaração do seu próprio Estado. 20 anos depois, na Guerra dos 6 Dias, Israel invade os países vizinhos, ataca, diz que foi um ataque preventivo, como eles sempre dizem, Israel e Estados Unidos. Invadem os outros países, tomam a Península do Sinai, tomam as colinas de Golã, tomam a fronteira sul do Líbano e ocupam militarmente Cisjordânia e faixa de Gaza em 1967, de onde nunca mais saíram, gente. Desde 1967, quem nasceu naquela região não viveu a liberdade e vive sob ocupação militar ilegal. Além disso, passam 20 anos, o povo palestino se rebela na primeira intifada, Israel reage com massacre, com cada vez mais o estrangulamento daquela população. E daquele processo vai cada vez mais intensificando o regime que a ONU, através da UNSCWA em 2017, através da UNCTAD em 2018, ou que a Human Rights Watch e a Anistia Internacional em 2021 e 2022 qualificam como regime de colonização e de apartheid. Não tem outra palavra. Isso avança para o momento de uma segunda intifada. Em 1993 tem os acordos de Oslo, onde Israel fala pela primeira vez que vai deixar aquela terra, vai abandonar a ocupação militar e não cumpre. Quando passam 7 anos dos acordos de Oslo, que já traziam muitos limites à soberania do povo palestino, Israel não cumpre e ocupa com 2.000 soldados e o primeiro-ministro israelense a mesquita de Al-Aqsa, o terceiro lugar mais sagrado do Islã. E além disso, começa 2 anos depois a construção de um muro de mais de 700 quilômetros dentro da Cisjordânia ocupada. Se alia aos Estados Unidos na falsa guerra contra o terror, que mente para o mundo dizendo que tinham armas de destruição no Iraque e matam 650 mil civis em 10 anos. E desse processo começa em 2005 a evacuação de Gaza, das colônias judaicas, das colônias sionistas em Gaza, não por benevolência, mas porque os planos para Gaza eram ainda mais cruéis do que para a Cisjordânia. Sitiam Gaza, em 2006 iniciam uma guerra contra o Líbano e contra o povo palestino, em 2007 cercam Gaza de vez, e há 17 anos Gaza vive sob cerco, a maior prisão sem teto do mundo e maior campo de concentração do mundo e da história.
É muito importante que a gente possa denunciar tudo o que aconteceu. Esse não é o primeiro massacre em Gaza. Agora, o genocídio está evidente. Quando a gente fala de 10 mil palestinos mortos, mais de 4 mil sob os escombros, mais de 4 mil crianças assassinadas, mais de 50 mil mulheres grávidas nesse momento sem atendimento médico, tendo que fazer cesárea sem anestesia, crianças tendo que fazer operação sem anestesia, 89 trabalhadores da ONU assassinados, 193 trabalhadores médicos assassinados, 88 jornalistas assassinados. A gente está falando de fato, gente, de violações terríveis. E os sionistas fazem isso aqui. Eles tentam provocar, eles tentam impedir que o povo fale a verdade. Então eu queria parabenizar deputadas e deputados que mantiveram essa sessão, apesar do boicote dos sionistas, que mantiveram a verdade e que não se calaram. Para concluir, porque eu sei que nós temos uma resistência de pessoas, eu queria só deixar um agradecimento e os parabéns aos 60 parlamentares que não se calaram, 61 parlamentares que não se calaram diante do genocídio. A história não vai esquecer de vocês. Que a gente rompa relações com o Estado de Israel, declara Israel que ele é um Estado terrorista. Muito obrigado.